A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos e irmãs. Queridos, hoje comemora-se a Páscoa, um dia muito importante para judeus e para cristãos. Ainda que a Páscoa judaica, que não é o caso do vídeo que nós vamos fazer aqui, ela tem elementos bem diferentes da Páscoa cristã. E eu quero dizer de antemão que a Páscoa cristã, ela não são ovos de Páscoa, coelhos de Páscoa. Isso daí são acréscimos que fizeram de tradições humanas para poder comercializar. Na verdade, isso é um comercial. E as indústrias de chocolate, elas ganham muito dinheiro nessa época vendendo ovos de Páscoa e dando muita ênfase na Páscoa ao coelho da Páscoa. Todos esses, tanto o ovo como o coelho, eram símbolos de fertilidade do mundo antigo. O coelho era um novo nascimento e o ovo, melhor dizendo, era um novo nascimento, uma criatura que iria nascer. E o coelho, símbolo de fertilidade. Mas à luz da Bíblia Sagrada, eu vou dar o texto para você aqui já, né? Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar ao se inscrever, não deixe de curtir os vídeos e não deixe de comentar nos vídeos, ok? Pretendemos fazer aqui uma abordagem rápida, como é de nosso costume, mas bem assim, substancial, a fim de que você entenda um pouquinho da Páscoa, primeiramente à luz da Palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto, vou deixar apenas como uma referência, tá bom? Para você. Nós encontramos a instituição da Páscoa no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 51, que vem a ser todo o capítulo de número 12 do livro do Êxodo, tá? Então, se você quiser conhecer o que é a Páscoa, eu aconselho você a ler, a meditar e a pesquisar os elementos que estão contidos nesta perícope, ou seja, nesta passagem da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, melhor dizendo, né? Gosto muito de Gênesis, eu cito muito Gênesis. Êxodo, capítulo 12, do 1 até o 51, ok? Muito bem. Em Gênesis, aí sim, em Gênesis no capítulo de número 15, do versículo 13 até o versículo 14, Deus está dizendo ali para Abraão que dele procederiam reis, nações, e a descendência dele seria a que abençoaria todas as famílias da terra. E Deus está prometendo a ele que as gerações de Abraão seriam gerações que iriam trazer bênção. E nós sabemos que bênção é essa. É o advento de Cristo, o advento do Mashiach, que veio por meio de Abraão, que foi pai de Isaac. Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel, das quais vieram dentre essas tribos a tribo de Judá, da onde provém o Mashiach. Então, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 e 14, Deus ele diz ali que a descendência de Abraão, ela seria peregrina na terra e ela iria ser oprimida, ela iria servir por 400 anos durante um período de tempo de grande aflição, mas Deus iria tirá-los de lá e eles sairiam de lá muito abençoados, com grandes multiplicações nas suas fazendas. Fazendas aí são posses. E de fato o livro do Êxodo vai relatar-nos, após a morte dos primogênitos, na saída do povo de Israel, eles saem com grandes bênçãos materiais, além da bênção maior, que é a bênção espiritual da terra do Egito, ok? Então, leia também Gênesis capítulo de número 15, versos 13 e 14, que ali vai estar predito pelo próprio Deus a escravidão do povo de Israel no Egito, ok? Então, queridos, a Páscoa ela foi instituída, tá? Eu não posso fazer aqui um comentário aqui todo desse texto, senão seria um vídeo muito longo, mas vamos aos pontos interessantes, né? O povo de Israel ele estava escravizado no Egito,
essa escravidão do Egito, do povo de Israel, ela representa a escravidão de todo ser humano, de todo homem que é escravo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o homem é um escravo por natureza das tendências pecaminosas, tá? Então a instituição da Páscoa, ela foi devido à escravidão do povo do Egito. O povo, a situação do povo era uma situação de aflição. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 1, versículo 12 até o 14. E nos capítulos 2, versículos 23 ao 25, capítulo 3, versículos 7 e 9. O povo estava ameaçado de extinção. Você vai ver isso lá em Êxodo 1, de 15 até o 22. E o povo não tinha poder para sair pelos seus próprios esforços. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11 a 15, em que Deus aparece na sarça para Moisés, Deus diz que iria tirar o seu povo da terra do Egito com braço forte, com mão estendida. Então, a libertação do povo de Deus, que deu origem à Páscoa, foi uma intervenção de Deus. Ok? Muito bem. Deus resolveu, o próprio Deus resolveu libertar o povo. Deus, ele é fiel. Ele falou que o povo passaria 400 anos ali, e foram 400 anos e alguns outros anos, né? Mas é uma linguagem aproximada. E Deus ali, ele é fiel naquilo que ele diz, não é? Não queremos aqui entrar em mérito de crítica textual, não é? Se o texto X ou o texto Y, um diz que é 425, outro diz que é 400, tem a crítica textual aí, mas aí o vídeo vai ficar técnico, não é? Mas foi 400 a 425 anos o povo ficou ali. Deus é fiel em cumprir suas promessas, e ele toma a liberdade pela sua própria soberania de chegou a hora, eu vou enviar o meu servo Moisés, para libertar o meu povo que está aflito, oprimido e sem poder deles próprios terem forças para sair da terra do Egito. Ok? Até aí estamos bem, né? Está bem didático, bem esclarecedor. Então Deus, ele manda Moisés falar com o faraó. E Faraó recusa libertar o povo. Nós sabemos, né? Quem lê a Bíblia conhece bem essas histórias, né? Faraó não queria a libertação de Israel. Ele tentou fazer acordos com Moisés, e Moisés não concordou com nenhum desses acordos, não é? É aquele negócio, né? Seja cristão, mas não seja um cristão tão centralizado na vontade de Deus. Centraliza tua vontade na vontade de Deus e na vontade do mundo também, né? É uma coisa meio que assim, didaticamente e falando uma linguagem prática para você entender. E Faraó quis acordos, Moisés rejeitou todos eles. Então, queridos, a Páscoa, ela foi instituída, se você ler, né, logo aqui no capítulo 12 de Êxodo, os primeiros versículos aqui, até o versículo de número 22, você vai ver que Deus manda que essa festa ela fosse como estatuto perpétuo. É por isso que os judeus até hoje, no mês de Abib ou Nissan, que corresponde ao nosso março, abril, eles celebram a Páscoa no mês de Abib ou mês de Nissan, né, que é referente aos meses aí do nosso calendário gregoriano, abril, março e abril. Então o povo judeu, eles celebram. E uma celebração de Páscoa judaica, conforme está escrito aqui no livro do Êxodo, ela demora em média cerca de 4 horas. E numa mesa bem baixa, não é essas mesas que nós sentamos em cadeira, eles sentam em banquetazinhas, né, ou almofadazinhas, ou puffzinhos, né, para você ter uma ideia. E eles colocam as pernas para trás, os braços também ficam numa posição. E ali tem uma hierarquia, a pessoa mais chegada ela senta aqui, ao lado daquela pessoa. Ela tem o direito assim de reclinar a cabeça, por isso que a Bíblia diz que João reclinou a cabeça, ou a cabeça no seio de Jesus, ou no ombro de Jesus, porque o mais privilegiado ou o mais chegado tinha esse direito de fazê-lo. Então a Páscoa, ela é um estatuto perpétuo, ela não pode parar. Deus deu essa ordem para o povo judeu. E até hoje os judeus comemoram a Páscoa. Se você não sabe disso, fique sabendo.
Bom, a Páscoa, ela tinha alguns requisitos, tá bom? Ela tinha alguns requisitos. Era uma festa, porque Moisés sempre dizia que eles queriam ir para o deserto para comemorar uma festa ao Senhor. Então o nosso Deus é um Deus, quem diz que Deus não gosta de festa está redondamente enganado. O nosso Deus é um Deus de festas, mas não são festas com carnalidades, com invencionices, com pula-pulas, com coisas que não estão no repertório bíblico. São festas que são prescritas pelo próprio Deus na sua palavra, no Torá, na Torá, na lei de Deus. Deus aqui prescreve como as suas festas deveriam ser realizadas. Então, se você quiser conhecer as festas de Deus, leia o Pentateuco, né, a Torá, para você poder conhecer como eram essas festas, tá bom? Então tá, vamos mais em frente, né? Porque as horas passam rápido, os minutos também, e o vídeo vai ficando longo. E eu sei que muitas pessoas não gostam de vídeos longos, por isso que aqui a gente ameniza o máximo aqui de muita explicação, muitos detalhezinhos para ser objetivo, ok? Então, a festa, a instituição da Páscoa, ela dependia de alguns elementos. Pães asmos. O povo tinha que comer durante 7 dias pães asmos, que são pães sem fermento, tá? Os pães asmos, no hebraico, nós temos a palavra matzot para os pães asmos. Os matzot era o pão fermentado com levedura, que naquela época, naquela instância, representava, além de uma prontidão, representava também uma pureza. Era um pão puro, sem fermento, não levava adição de nada. Era a pureza da festa representada no pão, na própria pureza do pão que eles iam comer. E também, quando você coloca fermentação no pão, demora mais tempo. E Deus manda que eles também celebrassem a Páscoa com os lombos cingidos, ou seja, estivessem vestidos, né? Uma palavra, estar vestidos, com o cajado na mão e com sandália nos pés. Não poderiam estar descalços. Por quê? Porque ao celebrar a Páscoa, eles teriam que estar em total prontidão para poderem sair da terra do Egito. Um detalhe muito interessante na Páscoa é que Deus, além de mandar celebrar a Páscoa com pães asmos, que era o pão sem fermento, Deus ele dá uma ordem para que durante o período em que se fosse aplicado o sangue nas vergas e nos umbrais das portas dos judeus, ninguém poderia sair das portas para fora, porque senão estaria quebrando a aliança. Em relação aos pães asmos também, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 15, Deus está dizendo o seguinte, que comeriam pães asmos durante 7 dias, e quem comesse pão fermentado, essa alma já não estaria mais pertencendo à nação de Israel, seria cortada de Israel. Então vocês veem que há toda uma linha de obediência, há toda uma linha de prescrições dadas por Deus para serem obedecidas. Não sair da porta para fora, não comer pão levedado, estar com a sandália nos pés, com os lombos cingidos, ou seja, vestido ali, com o cajado na mão, porque eles iam sair. A partir do momento que os primogênitos, nas 10 pragas que iriam anteceder, não é, todo esse processo aqui da Páscoa, houveram 10 pragas. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o povo de Israel então sai. Israel é dada a ordem de Faraó, não, saiam daqui, eu não quero mais ver vocês. E depois ele muda de ideia, tenta trazê-los de volta, aí já é outro vídeo, já é uma outra história, mas haviam algumas ordenanças importantíssimas que, se quebradas, a Páscoa ela não estaria valendo para aquela pessoa que quebrasse a mesma. E o anjo da morte, o anjo destruidor, ele iria ver o sangue e veria o sangue, não passaria, ele passar além, porque passar além, iria passar além, mas para aqueles que estavam obedecendo, para os que não estavam obedecendo, porque na casa dos egípcios não havia esses sinais, não havia também essas ordenanças de comer pão asmo,
de passar sangue nos umbrais da porta, de não sair da porta para fora, de comer 7 dias pães fermentados. E alguém pergunta, por que Deus não deu oportunidade aos egípcios? Ora, Moisés foi 10 vezes falar praticamente com o faraó. Moisés foi várias vezes se encontrar com o faraó, e faraó não ouvia. Faraó fazia pouco caso de Moisés, vamos dizer assim, linguagem bem carioca, no carioquês. Fazia pouco caso de Moisés e não estava nem aí para o que Moisés falava. A Bíblia diz, inclusive, que ele mudava logo de coração, endurecia o coração e dizia, o povo não vai sair coisa nenhuma. Foi só na 10ª praga, em que até seu próprio filho primogênito morreu, é que ele amolece o coração e manda o povo sair. Ok, queridos? E deveria haver um cordeiro. É muito importante essa figura do cordeiro, porque o cordeiro deveria ser escolhido. Tudo isso tem uma simbologia com Jesus, tá? Que veio ao mundo porque Deus nos amou de uma tal maneira que enviou seu Filho. Não foi qualquer um, foi o Filho de Deus que veio à terra para nos remir dos nossos pecados. Esse cordeiro tinha que ser escolhido. Esse cordeiro tinha que ficar sobre um escrutínio, uma observação durante 4 dias para ver se não havia nenhum defeito nele, para ver se ele não tinha nada que pudesse impedir o seu sacrifício. Era um cordeiro que podia ter mancha. Era um cordeiro de 1 ano, um cordeiro novo. Jesus também morreu novo. Olha só os paralelos aí. Ele devia ser sacrificado à tarde. Jesus, ele foi morto também no período da tarde, praticamente. Porque quando ele morre, já era praticamente o período da tarde. Então veja as similaridades, né? Os ossos do cordeiro, está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 46, não poderiam ser quebrados. E se você ler João capítulo 19, versículo 32 e 36, você vê que os ossos de Jesus também não foram quebrados. Olha a similaridade da tipologia da Páscoa judaica com o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, a aplicação seria a seguinte do cordeiro, tá? O cordeiro deveria ser um sinal para Deus. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 23, diz que Deus veria o sinal. O cordeiro seria um sinal para o destruidor, está em Êxodo capítulo 12, versículo 23, que eu faço questão de ler. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando o Senhor ver o sangue na verga da porta, Deus está vendo o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Então o sangue ali do cordeiro, ele seria um sinal para Deus. Deus está dizendo aqui que ele veria, e o anjo destruidor, consequentemente também, por ordem de Deus, ele veria que aquela casa ali tinha um sangue e as ordenanças dadas por Deus estavam sendo cumpridas. Que se tivesse uma porta aberta, gente do lado de fora passeando, dando volta, que nem muitas pessoas gostam de passear no mundo, né? Deixam a casa de Deus para passear no mundo. Olha o perigo que isso tem. Deus então manda que eles encerrem a porta, passem o sangue, não saiam até a ação de Deus na 10ª praga acontecer. E aí sim, após o faraó dar ordem, eles saírem com prontidão, que eu já descrevi aqui, nas sandálias, nos lombos cingidos, com o cajado. Aí sim eles deveriam sair às pressas, ok? Então, seria também um sinal para os israelitas. Nós vemos isso em Êxodo 12, 13, que diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Deus está dizendo, é um sinal para vocês também, meu povo. Então, era um sinal para Deus, era um sinal para o destruidor e era um sinal para os próprios israelitas, os próprios judeus. Então vejam a amplitude desse portento da Páscoa, ok? Então, queridos, ocorreu a morte dos primogênitos, e essa morte ocorreu à meia-noite. Então, nessa história toda, nós temos o que chamamos de Hagadá,
que é uma Haggadah? A Haggadah é uma história bem elaborada do Êxodo, bem ornamentada, mesclada com certos salmos, cânticos, orações e bênçãos. Na Haggadah, costuma-se fazer tudo isso aqui para agradecer a Deus pela libertação. E eu quero dizer para você, baseado lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o apóstolo Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa. E Paulo antes, no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz que temos que celebrar a Páscoa não com os pães do fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e do amor. Então, que você, nessa Páscoa, seja muito abençoado pelo sangue do Cordeiro de Deus que é Jesus, e que você possa olhar para o exemplo de Êxodo capítulo de número 12. Leia depois com atenção, que é um capítulo longo, são 51 versículos. Leia-o em sua casa e veja toda a grandiosidade do plano de Deus para libertar o seu povo da tirania, da opressão e da aflição. É o que Deus quer fazer na sua vida também. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não esqueça de dar os likes, que é o joinha. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Não deixa de curtir o canal. E não deixa de comentar e compartilhar. Principalmente com pessoas que não podem, que estão acamadas, pessoas que têm problema de locomoção, de paralisia, de cadeira de roda, de muleta, pessoas presas, acamadas em hospitais. Compartilha com essas pessoas, porque Deus vai te abençoar também. Então até o próximo vídeo. Desculpe aí correr, o vídeo já está com 21 minutos, quase 22 minutos, mesmo a gente procurando correr. Os irmãos verem que o assunto é muito denso. Se eu fosse falar detalhadamente aqui sobre essa questão da Páscoa, o vídeo demoraria uns 40 minutos no mínimo, mas eu procurei ser remisso e procurei ser objetivo e, acima de tudo, procurei trazer correlatos da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, refletida lá nas palavras do apóstolo Paulo, conforme já citei em 2 Coríntios 5, não é? E mostrar a aplicação desta Páscoa na nossa vida espiritual. Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.